Bom dia a todos, meu nome é Francisco Mateus e eu sou aluno do terceiro período do curso de Direito e fui selecionado para poder dar monitoria, esclarecer algumas dúvidas e também aprender junto com vocês. Na nossa primeira aula nós falaremos do direito como ciência e faremos um rompimento com o senso comum. O direito é um conjunto de normas destinadas a mostrar como os indivíduos devem agir em sociedade. O que é isso? O ser humano, ele tem a necessidade de conviver em sociedade. Ele não se desenvolve, ele não sobrevive se ele não viver em sociedade. Desde o nosso nascimento nós já sabemos que nós devemos ter ali a presença dos nossos pais ou então da nossa família. À medida em que vamos crescendo, vamos convivendo com outras pessoas e toda essa convivência, todo esse relacionamento humano, nós sabemos que acaba gerando conflitos, brigas em trânsito, homicídios, roubos. Para que esses conflitos não venham acabar com a sociedade, para que a sociedade não venha se autodestruir, não vire um caos, a própria sociedade vai criar normas para mostrar como os membros dessa sociedade devem agir, devem se comportar, para poder se relacionar em sociedade. Isso com o intuito de haver uma certa ordem. Aí nós já podemos fazer a diferenciação entre as leis do direito e as leis naturais. As leis naturais, elas seguem uma ordem estabelecida pela própria natureza. A própria natureza vai ditar como serão as leis naturais. A chuva, ela sempre vai cair, o sol, ele sempre vai nascer. As coisas na natureza são como elas são. É o mundo do ser. É assim, vai chover. Já no campo do direito, é o mundo do dever ser. As normas são criadas pela sociedade com o intuito de mostrar como deve ser o comportamento. Porque diferente da natureza, nós sabemos que nem sempre as leis humanas são cumpridas. Na natureza sempre vai ser cumprida. A natureza sempre vai cumprir a lei natural. Agora no direito, são leis criadas pelo ser humano. Então nós já sabemos também que são leis culturais. Vai depender da cultura de cada sociedade, da criação de cada sociedade. Então nós já sabemos que o direito é um fato social. Ele só existe na sociedade. É somente a sociedade que tem a necessidade de resolver os seus conflitos através de normas criadas por ela mesma, pelos seus membros. Mas o direito, além de ser cultural, além de ser um fato social, ele também é histórico. Isso significa que ele se desenvolve através da história. Houve um momento na história, quando o homem começou a se relacionar em sociedade, começaram a surgir as primeiras civilizações em que a lei era do mais forte. Era normal que os conflitos fossem resolvidos através da vingança. No caso, se alguém roubasse o meu livro, na época nem tinha livro, mas se alguém me roubasse, eu ia atrás dessa pessoa e a mataria, ou então a agrediria, ou então eu me juntaria com um grupo mais forte para poder ir atrás dessa pessoa, enfim. Era tudo baseado na vingança. À medida em que a sociedade foi evoluindo, o direito também foi evoluindo. Foi aumentando o número da população, as relações se tornaram mais complexas e com isso foram surgindo novos conflitos. E os seres humanos foram criando novas normas e novas formas de amenizar esses conflitos através das normas. As normas, elas são sempre postas, elas são sempre criadas pelo mais forte daquele grupo, porque ele detém o poder naquele grupo. Então, ao longo da história, tivemos um momento em que era o líder do grupo, o chefe daquela tribo,
é que dizia, olha, as pessoas, vocês devem agir assim, assim, assado. No caso da família, os mais velhos que colocam as ordens, que dizem o que nós devemos ou não fazer. Num tempo mais primitivo, em que as leis não eram escritas, o costume tinha bastante influência no comportamento do ser humano. À medida em que o homem foi desenvolvendo a escrita, algumas normas passaram a ser escritas. A religião também tinha bastante influência. No caso, em um dado momento, os reis eram os que colocavam as ordens que deveriam ser observadas pelos membros da sociedade. Ele que ditava as ordens. No caso, quem desobedecesse as normas, lembrando que nem sempre as normas do direito são obedecidas, ele impunha uma pena divina. A religião também fazia bastante isso. E no caso, em um dado momento, toda essa história, todo esse direito, toda essa forma de comportamento passou a ser estudada. O direito ele passou a ser sistematizado, passou a ser escrito em algumas sociedades, como é o caso da nossa. E esses estudiosos do direito são os juristas, os doutrinadores. No caso, tem como exemplo Hans Kelsen, um doutrinador, é alguém que estuda as normas jurídicas, estuda o comportamento humano, o seu desenvolvimento. As normas não são postas mais somente pela religião, pelos reis. Agora é o Estado quem estabelece as normas de comportamento e somente essas são obrigatórias. Ainda existem as leis, as normas religiosas, as normas costumeiras, enfim, vários tipos de normas morais que nós veremos na próxima aula, mas somente a norma do direito positivo, do direito científico, é que são obrigatórias. No caso, então, não cabe mais o sentimento de vingança de uma pessoa, por exemplo, matou, tem que morrer mesmo. Ou então roubou, vamos lá e corta o braço. Não, só o Estado tem a autonomia para poder solucionar aquele litígio, aquele conflito. O Estado, através dos aparelhos do Estado, vai resolver os conflitos. Essa pessoa ela vai ter o direito à defesa, no caso fornecida por um advogado, são os atores do direito. Ela será acusada por um promotor, ela será julgada por um juiz natural. Enfim, há todo um processo para que essa pessoa seja condenada ou absolvida, para averiguar o que houve no caso. E o senso comum é justamente a influência de todo esse conhecimento social. É uma sabedoria popular. É você julgar um caso conforme as suas influências sociais, as suas influências religiosas. E isso não cabe mais para o estudante do direito e nem para a sociedade. A opinião a sociedade pode ter, porém não cabe a ela julgar aquele caso, condenar aquele caso. E muitas das vezes a mídia, a religião ou então os costumes da sociedade moldam a opinião pública, a opinião social e faz com que nós tenhamos uma visão sobre aquele caso. Por exemplo, um caso de estupro. Se a pessoa for pobre, a gente pensa de uma forma. Se a pessoa for rica, a gente pode pensar que a mulher estava se aproveitando. Enfim, diversas situações acontecem e nós damos a nossa opinião. Porém, atualmente, não cabe mais isso no direito. Há todo um processo para poder saber se aquela pessoa é ou não culpada. Não cabe mais o senso comum. A gente tem que deixar de lado o senso comum, as nossas convicções morais, as nossas convicções religiosas
É óbvio que tudo isso vai influenciar de certa forma na nossa atuação, porém nós devemos nos ater ao estudo científico do direito e às leis do Estado. Então, na nossa próxima aula, nós falaremos do direito e justiça, direito e moral. Falaremos um pouco mais também sobre as normas do Estado, postas pelo Estado, e também das normas morais, enfim. Até a próxima aula.